6h30 da manhã, nós vamos conversar ao vivo aqui no Pulo do Gato com a doutora Vanessa Viduto, que é advogada, especialista no direito previdenciário e vai trazer informações aqui para a nossa audiência mais uma vez. Doutora Vanessa, bom dia, como vai? Tudo bem? Já nós vamos estabelecer o contato com a doutora Vanessa Viduto para a gente... É um prazer participar do programa. Pois não, agora estamos ouvindo sim a doutora Vanessa. Na semana passada, a senhora participou conosco do Pulo do Gato e falou sobre a paralisação de serviços do INSS por conta de uma atualização do sistema, né? O assunto gerou a manifestação de muitos ouvintes. Mas eu destaquei aqui uma pergunta para te fazer a respeito do caso específico de um ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Ele escreveu para nós o seguinte: enquanto o INSS está com os serviços interrompidos, eu estou passando por um tratamento oncológico. Infelizmente, quanto ao tratamento, tudo dando certo. Felizmente, quanto ao tratamento, tudo dando certo. Estou sendo atendida no Hospital do Amor e só tenho elogios em relação a isso. Agora, em relação ao INSS, eu pedi o meu afastamento em novembro. A perícia foi marcada para o dia 29 de janeiro. Porém, dia 29 de janeiro, semana passada, foi dia em que os serviços todos estavam suspensos. Vocês lembram disso, que a doutora Vanessa nos avisou. E ela, pelo aplicativo, foi avisada que foi remarcada para hoje, dia 3 de fevereiro. Então, ela deve ser atendida hoje lá no INSS. Ela diz que ela tem se socorrido a empréstimos de parentes, amigos, que graças a Deus não estão deixando faltar nada para ela. Mas ela pergunta, e quem está nessa situação e não tem a quem recorrer, né? Desde novembro, sem receber, porque não passou pela perícia e está passando por um momento difícil de saúde aí, a gente não precisa nem entrar em detalhes sobre tratamento oncológico. O que as pessoas que estão nessa situação devem fazer, hein, doutora Vanessa? Bom, em primeiro lugar, o relato desse ouvinte retrata a situação de diversos outros segurados do INSS. Uma perícia presencial no INSS, Pedro, hoje está levando uma média de 60 a 90 dias para ser agendado, o que é uma situação inaceitável, né? Esse é o grande problema hoje do INSS, é a marcação dessas perícias num tempo ágil, num tempo que consiga atender às necessidades do segurado que se afasta por uma incapacidade do trabalho. O segurado que se afasta por mais de 15 dias por uma incapacidade do trabalho tem o benefício do INSS em substituição ao seu salário. Ou seja, uma pessoa que está doente, vulnerável e vai receber, ao invés do seu salário, o benefício do INSS. É um benefício essencial para a sua sobrevivência no momento de extrema vulnerabilidade. Agora, o que a gente pode recomendar para os segurados que estão numa situação parecida? Para tentar minimizar o problema, o INSS já há um certo tempo criou uma espécie de análise documental, que eles chamam também de ateste médio. O que é isso? É a possibilidade de você pedir um benefício por incapacidade sem a necessidade de passar por uma perícia presencial. É feita uma análise documental do atestado médico, do relatório médico. Então, quando o segurado vai fazer o pedido desse benefício, ele deve ter em mãos um relatório médico emitido há menos de 90 dias, com o Código Internacional da Doença, o diagnóstico, o período de afastamento, nome, CRM, carimbo do médico e o pedido claro do tempo que precisa ficar afastado esse segurado para poder se tratar. Com esse documento em mãos, Pedro, ele pode dar entrada no afastamento por análise documental e essa análise documental ela é relativamente rápida. Ela leva, em média, 15 dias. Então, é concedido um benefício sem que o segurado tenha que aguardar esse longo período, essa fila de 60 a 90 dias para uma perícia presencial. Agora, há um limite de tempo de afastamento, o ateste médio, a análise documental, ela pode ser deferida por no máximo 180 dias, isso levando em conta mais de um pedido. Tá? Então, se esse segurado fez mais de um pedido, a somatória do tempo de afastamento não pode superar 180 dias. Superado 180 dias, ele vai ter que necessariamente se submeter a uma perícia presencial. Então, no caso de uma pessoa que está com uma doença grave, que tem
um período de tratamento maior, infelizmente, passados os 180 dias, ela vai ter que agendar uma perícia presencial e pode ser esse sim o caso dessa ouvinte, dessa segurada que está em tratamento oncológico. É lamentável essa situação, Pedro. Ontem, inclusive, o INSS retomou os seus serviços após 6 dias de suspensão programada e oficial para modernizar o sistema, mas a gente sabe que o período de paralisação foi muito maior, porque uma semana antes dessa paralisação, o INSS já não estava funcionando, o segurado já não conseguiu acessar serviços essenciais, e ontem volta, mas não volta da maneira ainda desejada, né? Se a gente entrar ali nas redes sociais do INSS, a gente vê um número expressivo de reclamações dos segurados que não conseguiram acessar serviços essenciais após essa volta oficial no dia 2. Pelo que eu pude perceber, uma das maiores dificuldades ontem na volta foi o acesso ao desbloqueio para empréstimos consignados. A gente sabe que após as fraudes no INSS, o INSS mudou o sistema para que as pessoas tenham acesso ao empréstimo consignado, justamente por uma questão de segurança. O INSS bloqueou os benefícios e quem quer fazer um empréstimo consignado tem que fazer uma biometria, ou seja, um reconhecimento facial para poder desbloquear o seu benefício e acessar o empréstimo consignado. As pessoas ontem, pelo número expressivo de reclamações, não conseguiram desbloquear os seus benefícios. Também é bastante grave, né, Pedro? Porque muitas pessoas estavam ali dependendo desses valores, desse empréstimo, muitas vezes para situações essenciais, alimentaram, né, na sua vida e não conseguiram fazer o desbloqueio dos benefícios através da biometria. Esperamos, então, que o sistema volte a funcionar de uma maneira eficaz, como foi prometido, depois desse longo período de suspensão dos serviços. Até porque o objetivo dessa suspensão era justamente melhorar, né? E a gente não está ainda vendo nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, alguns serviços que ainda não foram retomados, como por exemplo a simulação de aposentadoria, como nós falamos ontem aqui. Alguns ouvintes falaram, eu não estou conseguindo simular aposentadoria pelo meu INSS. Exatamente, Pedro. E a simulação de aposentadoria, ela é um benefício importante, ela é um serviço importante, por quê? No final de 2019, nós sabemos que a Previdência Social passou por uma ampla reforma e foram trazidas novas para aqueles segurados que já estavam pagando o INSS. Há novas 5 regras de transição. Então, o segurado, ele precisa acessar esse simulador de aposentadoria até para saber que tipo de regra, qual é a melhor regra, quando é que ele vai conseguir se aposentar, se ele já implementou requisitos, não implementou, qual é o tempo que falta para ele implementar requisitos, e muitas vezes até para verificar se todos os vínculos, se todas as contribuições estão corretamente inseridas no seu extrato de vínculos e remunerações no CNIS. Então, aguardamos até quarta-feira a volta também desse serviço importantíssimo que é o simulador de aposentadoria. Doutora Vanessa Viduto, está com a gente aqui no Pulo do Gato, hein? Você tem dúvidas sobre INSS, sobre aposentadoria, sobre benefícios, você pode mandar para cá que na semana que vem, nesse horário, ela responde. Obrigado, doutora Vanessa, boa semana e até terça que vem aqui no Pulo do Gato. Eu que agradeço, até a próxima semana. Um grande